Olá, tudo bem? E o assunto é The 3 Decisions that will change your financial life. As 3 decisões que mudarão a sua vida financeira. Quem não precisa estudar e aprender sobre esse assunto, né, gente? Eu adorei o conteúdo desse vídeo. É um vídeo de um pouco mais de 4 minutos. Vai parecer bastante conteúdo, mas mais do que a quantidade é a qualidade desse conteúdo. Eu achei simplesmente relevante, fácil, acessível, inteligente e realmente muito necessário. Eu espero que vocês gostem tanto quanto eu. Então vamos lá. Começando aqui. O estudo do nosso texto dessa semana. There is nothing worse than a rich person who is chronically angry or unhappy. There is nothing worse. There is nothing worse than. There is existe ou há. Vou só abrir minhas anotações aqui para vocês visualizarem. There is, existe ou há ou exist in English seria vou colocar aqui o sinônimo exist. É diferente de have, tá, gente? Então eu posso dizer assim, ó, um exemplo, uma frase. There is a happy lady looking at me across the room. Há ou existe ou tem uma senhora feliz olhando para mim do outro lado da sala, tá? Se eu dissesse have or has a happy lady, é tradução literal, tá, gente? Não funciona assim o inglês. Quando você quiser dizer que há ou existe alguma coisa ou alguém, vocês vão usar o there is, se essa coisa for singular, ou there are, se a coisa da qual você está falando é plural. Por exemplo, there are so many people participating in the competition. There are, existe ou há, so many people, tantas pessoas. Então aqui, como está no plural, o que vocês vão usar é o there are. Aqui a happy lady é singular, vocês vão usar o there is. Existem então a full form, que é como aparece ali para vocês, there is, e a short form, que aparece dessa forma, there is. Bem exatamente como aparece aqui no texto, tá? There is. E se fosse there are, there, não existe forma contraída, não existe short form para there are. Então, there is nothing worse than, então não tem nada pior. O que é o worse, gente? Opa, só fechei aqui. Worse é o adjetivo comparativo do bad, ok? Bad. Worse than. Então, eu posso dizer, fiz uma frase aqui, ó. The financial situation in Venezuela is worse or is much worse than in Brazil. Tá? Então, eu tô falando, ó, que a situação financeira na Venezuela é muito pior do que no Brasil. Então, worse quer dizer worse than, pior que. E para dizer muito pior que, você vai usar much worse than. So, there is nothing, não há nada pior que, there is nothing worse than a rich person, ó, rico, um adjetivo rico. Então, uma pessoa rica, o padrão adjetivo sempre na frente do substantivo. Who's chronically angry or unhappy. Whose é a mesma coisa que who is. Opa, daí não vai o apóstrofe, tá? Who is, tá? Só que quando se fala ou se lê, normalmente se usa a forma contraída. Who is, que é o que esteja, cronicamente, muito, extremely, extremamente, angry or unhappy. Okay? Angry quer dizer bravo, unhappy quer dizer infeliz, tá? Se vocês colocarem o un na frente de um adjetivo, vocês vão criar o adjetivo oposto ou o adjetivo negativo. Então eu fiz alguns exemplos aqui para vocês, ó. Unbalanced lifestyle. Então, balanced quer dizer, só tirar aqui, balanced
equals equilibrada, certo? Unbalanced quer dizer o que então? Se é o oposto, desequilibrada. Important é importante. Unimportant quer dizer não importante. Unable é o oposto de able. Able é capaz, unable é incapaz. Esse prefixo que muda o significado da palavra do positivo para o negativo, também ele pode aparecer às vezes no prefixo in, por exemplo, experienced, com bastante experiência, né? He is a very experienced banker. Ele é um bancário muito experiente. Inexperienced é sem experiência ou inexperiente. Aware quer dizer consciente de algo. Vai aparecer várias vezes essa palavra nesse estudo de texto. E o oposto, que é não consciente, a gente fala unaware. Novamente o un aparecendo aqui na frente dos adjetivos. Então, chronically angry or unhappy, infeliz. There is really no excuse for it. Então, there is really no excuse. Excuse pode ser uma desculpa ou uma justificativa. Se você diz que there is really no excuse for it, significa que não há uma desculpa, ó. There is no, a forma negativa do there is que a gente viu ali no início, ó. There is, e a forma negativa é there isn't, ok? Or there is not. E a forma positiva, there are. Sorry, guys. Negativa também, tá? There aren't. There aren't. Ok? Que é a mesma coisa que there are not. Então, there is really no excuse for it. Não há uma desculpa ou uma justificativa para isso. Yet, no entanto, ou porém, we see this phenomenon every day. Então, nós vemos este fenômeno todos os dias. Every day, todos os dias, ou diariamente. It results from an unbalanced life. Olha aqui novamente, unbalanced. Negativo, desequilibrado ou não equilibrada. Então, isso é o resultado de uma vida sem equilíbrio ou de uma vida desequilibrada. With too much expectation. Too much ele sempre leva a uma conotação negativa, fala em excesso, sempre é demais, tá? Exagerado. Então, too much expectation and not enough appreciation for what's there. Então, com muita expectativa, e o oposto do too much é not enough, que quer dizer não suficiente. Valorização pelo que se tem, pelo que está lá ou pelo que se tem, certo? Então, mais uma vez, with too much expectation. Então, too much, I have too many problems to solve. I see too many people getting depressed. Too many, too much. E ele também, usado na frente de adjetivos, ele dá uma conotação negativa para aquele adjetivo. Então, por exemplo, there is too much sugar in my coffee. There are too many people in this class. It's crowded. Tá cheio. It's too hot in here. It's too expensive. I can't afford it. Então aqui, ó, está muito quente aqui. E é muito caro. Eu não consigo pagar por isso ou eu não posso comprar. Ok? Então, with too much expectation
and not enough appreciation for what's there. Com muitas expectativas e sem reconhecimento ou valorização suficiente pelo que se tem. Without gratitude, então sem gratidão, and appreciation, reconhecimento, valorização, for what you already have, pelo que já temos ou pelo que você já tem, you'll never know true fulfillment. Então você nunca conhecerá, ó, o futuro aqui, will, you'll, quando você pronuncia você faz you'll never know, você nunca conhecerá o verdadeiro sentimento de realização. Então true é verdadeiro e fulfillment quer dizer preenchimento, sentimento de realização. But how do you cultivate balance in life? Mas como você cultiva equilíbrio na vida? Ó, balance in life, equilíbrio na vida. Virtually every moment, então quase a todo momento, as pessoas tomam 3 decisões essenciais. Então, people make 3 key decisions. As pessoas tomam 3 decisões essenciais, que quer dizer important or essential, essenciais, that dictate the quality of their lives, que ditam a qualidade de vida delas. If you make these decisions unconsciously, ó, o aqui aparecendo de novo. Consciously, conscientemente. Unconsciously significa inconscientemente. Então, se você tomar essas decisões de forma inconsciente, você vai terminar como a maioria das pessoas. Esse like aqui, gente, nesse contexto, nessa frase, ele não é o verbo gostar. Mas eu vou mostrar para vocês várias facetas do like. O like, ele pode ser um verbo. I like preparing interesting lessons. Or I like using interesting subjects for my lessons. Então, eu gosto de utilizar assuntos interessantes para as minhas aulas. E o like como advérbio. I want to surf like you do. Ó, como você. Eu quero surfar como você. Look like, parecer com alguém. Exemplo, example given. I look like my dad. Eu me pareço com meu pai. She looks like her sister. Então, ela se parece com a irmã dela. Ou o contrário, she doesn't look like her sister. Então, lembre-se que o look like tem a ver com aparência. Ou quando vocês querem perguntar qual é a aparência de alguma pessoa, essa é a pergunta. What does she look like? Or what does he look like? E eu posso usar a forma negativa do I look like my dad. So, I don't look like my mother. Eu fiz a negação aqui, I don't look like my mother. Eu não me pareço com a minha mãe. You'll end up, você acabará ficando como a maioria, você acabará, vamos só tirar esse ficando que está fora do contexto. Você acabará como a maioria das pessoas. Você acabará como like the majority of people. Ok? The majority of people. Olha só, temos um chunk bem interessante aqui. Para eu acrescentar aqui na nossa lista de chunks. Deixa eu acrescentar aqui na linha 9, line 11. The majority of people, a maioria das pessoas. Voltando lá então. Então você acabará como a maioria das pessoas, the majority of people, who tend to be out of shape physically. Então, que tendem a estar fora de forma, out of shape. Então, out of shape seria fora de forma, out of shape, ok? E o oposto é in shape. Então, if you work out,
and watch your diet, you will be in shape. If you don't exercise and eat, só vou mudar a linha aqui para não ficar tão. If you don't exercise and eat lots of fast food, you will be out of shape, tá? Out of shape, então, fora de forma. Who tend to be out of shape physically, então, fisicamente, exhausted emotionally, and often financially stressed, tá? Então, physically, emotionally and financially. Nós pegamos os adjetivos physical, emotional and financial e transformamos eles em advérbios adicionando-lhe. Então ficou physically, fisicamente, emotionally, emocionalmente, financially, financeiramente, and carefully, que vai aparecer lá mais adiante, que quer dizer cuidadosamente. Carefully choose, ou carefully, consciously. Mais aqui, ó. Consciously. Esse conscious não termina em L, por isso que só tem um L aqui. A gente adiciona só L, Y e não dois L's. If you make these decisions unconsciously, you'll end up like the majority of people who tend to be out of shape, fora de forma, fisicamente, emocionalmente exaustos e frequentemente estressados financeiramente. Terrível a situação, né? That's the worst possible case scenario. But if you make these decisions consciously, ok, mas se você toma essas decisões conscientemente, você pode literalmente mudar o curso de sua vida hoje. Olha que máxima essa frase. You can literally change the course of your life today. Change the course of your life today. Mudar o curso da sua vida hoje. Decision 1. Carefully choose what you'll focus on. Então, escolha cuidadosamente. Eu falei para vocês que o carefully ia aparecer, né? Então, careful é cuidadoso. Termina em L. É um adjetivo. Se você adicionar mais um L e um Y, temos o advérbio, cuidadosamente. Carefully choose what you'll focus on. Escolha cuidadosamente. O advérbio vai na frente do verbo. What you'll focus on. No que você focará. O futuro aqui com a short form do will. What you'll focus on. At every moment. Então, a toda hora, a todo momento. Millions of things compete for your attention. Milhões de coisas competem pela sua atenção. Ou, mais adequado ainda, tentam chamar a sua atenção. You can focus on things that are happening right here and now. Então, você pode focar em coisas que estão acontecendo right here and now. Esse chunk aqui significa aqui e agora, certo, gente? Ele vai estar lá no finalzinho, na listinha de chunks. Então, você pode focar nas coisas que estão acontecendo aqui e agora. What you want to create in the future. Então, o que você quer criar no futuro ou no passado. What you focus on. Então, as coisas nas quais você foca. E o seu padrão para agir dessa forma moldam sua vida toda, ou sua vida inteira, tá? O doing so foi usado aqui para não repetir essa parte da frase aqui, tá? Senão ficaria muita repetição, ficaria dessa forma, se fôssemos substituir o doing so. What you focus on and your pattern for focusing on those things or on such things shape your entire life. Teríamos que repetir aqui, ao invés do doing so,
nós repetiríamos your pattern for focusing on them. Ok? Ficaria muito estranho, tá? É uma forma bem um pouco mais avançada do inglês, uma gramática lá do High Intermediate, mas ele é usado justamente para não repetir algo que já foi mencionado, uma ação que já foi mencionada. Ok? Eu vou escrever um exemplo para vocês. Robert gave me flowers, beautiful flowers. Então, o Robert me deu flores, beautiful flowers. I need to thank him for doing so. Então, esse for doing so se refere ao fato dele ter me dado flores lindas. Se eu não usasse o doing so, olha como ia ficar estranho. I need to thank him for giving me beautiful flowers. Não fica estranho, gente? Olha só. Robert gave me beautiful flowers. I need to thank him for doing so. Que significa, eu preciso agradecer a ele por ter feito isso. É uma forma muito mais inteligente e muito mais natural do que eu repetir, dizer, Robert gave me beautiful flowers. I need to thank him for giving me beautiful flowers. Eu não repeti o beautiful flowers. O doing so fez esse papel. Então, o que ele significa? Eu preciso agradecer ele por ter feito isto. Que esse isto é essa ação aqui. Ok? Eu espero que tenha ficado claro. Só vou... What you focus on. As coisas nas quais você foca. And your pattern for doing so. E o seu padrão para agir dessa forma. Moldam a sua vida inteira. Shape your entire life. Molda sua vida toda. Se você examinar, if you examine your habitual thoughts, essa palavrinha tem que ter muito cuidado na hora de pronunciar, gente. A língua é posicionada entre os lábios, tá? E você tem que dar uma leve assopradinha. If you examine your habitual thoughts. Então, se você examinar seus pensamentos rotineiros ou habituais ou frequentes, what do you want to spend most of your time dwelling on? No que você tende a passar, ó, tend to spend. No que você tende a passar most of your time, a maior parte do tempo. Dwelling on significa fixado, concentrado, insistindo ou focando. Rather than focusing on what you don't have, ao invés de focar no que você não tem, rather than focusing on what you don't have, and begrudging those who are better off than you, e invejando ou cobiçando os que estão em melhor situação do que você. To be better off than someone. Ó, pessoal, he is better off than me. Significa que he is in a better position or situation. Ele está numa posição ou numa situação melhor do que a minha. Better off. Ok, and begrudging those who are better off than you. Acknowledge that you have much to be grateful for. Reconheça que você tem muitos motivos, ou você tem muito a ser grato. Vários motivos para ser grato. To be grateful for. Be grateful for your health, family, friends, opportunities and mind. Seja grato pela sua saúde, família, amigos, oportunidades e
mente. Developing a habit of appreciating what you have. Desenvolver o hábito de valorizar o que você tem. Appreciate what you have. Então, a habit of appreciating what you have. O hábito de valorizar o que você tem. Can create a new level of emotional well-being and wealth. Pode criar um novo nível de bem-estar emocional e riqueza. Do you take time to deeply feel grateful with your mind, body, heart and soul? Então você tira um tempo para se sentir profundamente grato, ó. To deeply feel grateful, para se sentir profundamente grato com o seu corpo, com a sua mente, seu corpo, coração e alma. That's where the joy, happiness and fulfillment are found. É onde alegria, felicidade e realização são encontrados. Joy, alegria, happiness, felicidade, and fulfillment, sentimento de realização, ok? Secondly, segundo lugar, do you tend to focus more on what you can control or what you can't? Então, do you tend to, esse chunk vai aparecer inúmeras vezes. Eu perdi a conta, parei de contar quantas vezes ele aparece. Mas tudo isso aqui quer dizer, você tende a focar, ó. Do you tend to focus? É uma pergunta, por isso que começa com o do. Do you tend to focus more on what you can control or what you can't? Então, você tende a focar mais nas coisas que você pode controlar ou nas quais não consegue ou não pode. If you focus on what you can't control, então se você foca nas coisas que não pode controlar, you'll have, você terá, you'll, futuro, a forma abreviada do futuro, will, you'll have more stress in your life. Você terá, you'll have, o futuro do have, através da adição do will, mais estresse em sua vida. Decision 2. Figure out what does this all mean. Então, compreenda, entenda, interprete, chegue a alguma conclusão sobre what does this all mean? O que tudo isso significa? Quando vocês não sabem uma palavra, por exemplo, em aulas presenciais, os meus alunos perguntam muito assim, ó, essa frase padrão aqui, what does it mean? Então, por exemplo, fazer uma frase aqui, what does coaching mean? O que significa coaching? What does event mean? Ok? Sempre que vocês não souberem uma palavra e vocês estiverem numa situação presencial, vocês podem usar esse padrão aqui. What does mais a palavra e mean. Quer dizer o que tal coisa significa. What does this all mean? O que tudo isso, tudo isso significa? Ultimately, how you feel about your life. Então, enfim, ou no final das contas, como você se sente sobre a sua vida? How you feel about your life. Então, tudo isso é um chunk, tá, gente? How you feel about your life. Como você se sente sobre a sua vida has nothing to do with the events in it. Has nothing to do quer dizer não tem nada a ver com os eventos que ocorrem nela. Political crisis has nothing to do with political crisis
has nothing to do with the successful Olympic event. A crise política não tem nada a ver com os eventos olímpicos de sucesso, ok? Para vocês entenderem que has nothing to do quer dizer que não tem nada a ver, tá? É outro chunk aqui. The quality of your life, a qualidade da sua vida, is controlled by the meaning you give these things. Então, a qualidade da sua vida é controlada pelo meaning, pelo significado que você dá para essas coisas. You may be unaware of the effects of your unconscious mind assigning meaning to life's events. Você pode estar desatento ou desinformado ou não consciente sobre os efeitos do seu inconsciente, unconscious mind, inconsciente, dando significado para os eventos da vida, assigning meaning to life's events. When something happens that disrupts your life, então quando algo acontece que desestabiliza ou que causa problemas na sua vida, do you tend to think, você tende a achar ou pensar that this is the end, que este é o fim, or the beginning, ou o começo. If someone confronts you, se alguém te confronta ou te enfrenta, podemos acrescentar aqui mais um sinônimo. Is that person insulting you, coaching you, or truly caring for you? Essa pessoa está te insultando, te orientando ou verdadeiramente se importando com você, or truly caring for you, verdadeiramente se importando com você. Your life takes on, a sua vida assume, whatever meaning you give to it, qualquer significado que você dê para isso, ou para ela. Quando as pessoas, when people shift their habitual focus and meanings, então quando as pessoas mudam, alteram, trocam o seu foco e significado habitual ou natural ou frequente, there is no limit to what life can become. Não há limite para o que a vida pode se tornar. A change of focus and a shift in meaning, então uma mudança de foco e uma mudança em significados pode literalmente alterar a bioquímica de alguém em minutos. Então, aqui nós temos change, shift and alter. Tudo isso significa mudar, alterar. É o verbo mudar ou alterar. Então, uma mudança de foco e uma mudança nos significados pode literalmente mudar a bioquímica de alguém, someone's biochemistry, in minutes, em minutos. So, take control, assuma o controle. Take control, assuma o controle. And always remember, meaning equals emotions and emotion equals life. Bem fácil essa, gente. Significado igual a emoção e emoção igual a vida. Find an empowering meaning in any event. Encontre um significado empoderador em cada evento. Empoderador, e eu vou acrescentar aqui a palavra positivo, porque empoderador também é positivo. E vou ensinar para vocês um idioma, uma expressão idiomática que eu adoro. É a minha favorita. E aqui está. Ela diz o seguinte, gente. Opa, muito grande. Ela diz o seguinte, Every black cloud has a silver lining. Every black cloud, todas as nuvens negras possuem um contorno prateado. O que significa isso, gente? Só recortar aqui que está no lugar errado. Every situation
apparently negative, has something good about it. Então, there is always something good, however bad the situation may seem. Tem sempre algo bom, tem sempre alguma coisa boa, por pior por pior que a situação possa aparentar, tá? Então, esse idiom, expressão idiomática, quer dizer isso. E é isso que fala esse parágrafo, essa frase. Find an empowering meaning in any event. Encontra um significado empoderador ou positivo em cada evento, em tudo que acontece. And wealth, in its deepest sense, will be yours today. E a riqueza, no seu sentido mais profundo, in its deepest sense, deepest é mais profundo, será sua hoje. Amei, esse aqui é o trecho favorito desse texto inteirinho. Essa aqui foi a parte que mais mexeu comigo, assim, porque eu acredito muito nisso. I truly believe it. Continuando aqui, gente. Decision number 3. Let's move on. What will you do? O que você fará? O will transformando o verbo do, que é fazer, no futuro. The actions you take are powerfully shaped. As ações que você toma, the actions you take, são poderosamente moldadas, are powerfully shaped by the emotional state you are in, pelo estado emocional em que você está, ou em que você se encontra. If you're angry, se você está bravo, you are going to behave quite differently. Então você vai se comportar diferentemente do que se você estivesse sentindo brincalhão ou escandaloso. Se você está bravo, você vai se comportar, to behave quer dizer se comportar. Quite differently, quite, ele dá a ideia de very, really, um pouco mais que very e um pouco menos que really. Differently, diferentemente, than if you are feeling playful or outrageous, do que se você estiver se sentindo brincalhão ou divertido ou escandaloso. If you want to shape your actions, se você quer moldar as suas ações, change what you focus on. Então, se você quer mudar as suas ações, mude o foco. Se você quer ações ou resultados positivos, foque no que há de bom. And shift the meaning to be something more empowering. E mude o significado para ser algo mais empoderador. Shift é um sinônimo para alter or change. Então, e mude o significado para que seja ou para ser algo mais empoderador. People tend to model their behavior. Então, as pessoas tendem a modelar os comportamentos delas a partir das pessoas que elas respeitam, curtem e amam. Então, as pessoas tendem a modelar o comportamento das pessoas que elas respeitam, curtem e amam. You may find yourself falling back into patterns. Fall back into patterns. Você pode achar, ou você pode se encontrar recaindo, voltando nos padrões, into patterns. You witnessed, você vivenciou, você testemunhou, over and over again, repetidamente, com frequência, in your youth, na sua juventude, and were displeased by, os quais lhe desagradaram. Para vocês lembrarem, youth, hostel, igual ao verbo da juventude.
Youth hostel. Assim vocês vão lembrar que youth quer dizer juventude, ok? E o adjetivo é young. Esse é o adjetivo. Adjective. Youth. Não. You may find yourself falling back into patterns. Então você pode se encontrar recaindo nos padrões que testemunhou over and over again, repetidamente, em sua juventude, e os quais lhe desagradaram. It's very useful for you, então é muito útil que to become aware of your patterns. Se tome consciência dos seus padrões. It's very useful for you to become aware of your patterns. Então é muito útil que você tome consciência dos seus padrões. When you are frustrated, angry, sad or feeling lonely. Então quando você está frustrado, bravo, triste ou se sentindo só. Lonely quer dizer solitário. You can't change your patterns if you are not aware of them. Então você não consegue mudar padrões, se não estiver consciente sobre eles. If you are not aware of them. Now that you are aware of the power of these 3 decisions, agora que você está consciente do poder dessas 3 decisões, start looking at the role models. Comece a procurar exemplos bons, que estão experienciando ou, no caso, experiencing, vivenciando. Então, start looking at role models. Comece a procurar exemplos bons. Role models são exemplos positivos. Exemplos positivos vai ficar melhor do que bons aqui. Positivos. Who are experiencing what you want out of life. Que estão vivenciando as coisas que você quer para a sua vida. It's not rocket science. Isso tudo aqui, gente, a tradução literal seria: não é ciência espacial, não é ciência de foguete, tá? Mas na verdade é uma expressão idiomática que quer dizer que não é difícil ou não é inacessível, tá? É algo descomplicado. Quando alguém diz assim, tal coisa, that project is not rocket science, quer dizer que ele é acessível, fácil, não é algo impossível. If you become aware of the differences, se você se conscientizar das diferenças, and how people approach, e como as pessoas abordam these 3 decisions, essas 3 decisões, você terá um caminho, a pathway to help you. Então, you have a pathway, você terá um caminho, to help you create, para lhe ajudar a criar, a permanent positive change, uma mudança positiva permanente em qualquer área de sua vida. É isso então, gente, o texto é esse, são 2 páginas. E agora eu estou incluindo nas aulas uma lista de chunks. Eu removi aqui do texto, vocês vão ver a referência da linha aqui onde esses chunks se encontram. Caso vocês tenham alguma dificuldade em relação ao significado, eu gostaria que vocês formassem frases utilizando esses chunks. Ficamos por aqui hoje, espero que tenham gostado. Obrigada por assistirem. Nos vemos no próximo vídeo. Take care. Bye bye.